Olha, hoje a gente começa o nosso dia falando de um dia muito importante. A data de hoje é muito importante e eu não vou falar disso sozinha. Hoje quem está comigo é Pedro Matias, que é coordenador da Casa Rosa, único centro de acolhimento a pessoas LGBTQIAPN+, que eu não falei a sigla correta aqui na abertura do nosso programa, local que acolhe então pessoas em vulnerabilidade em todo o Centro-Oeste. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, obrigada mesmo. A gente já começa, então, te perguntando para você qual é a importância do dia de hoje. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, obrigado pelo convite. Tem toda uma simbologia essa data, né, para a gente demarcar a importância da visibilidade que a população LGBTQIA+, você disse que falou errado, mas nem foi. É convencionado hoje na política, inclusive pela força da conferência, a sigla LGBTQIA+. O mais serve justamente para que a gente faça essa inclusão e todas as pessoas se sintam representadas. A importância da data é para que a gente reflita a respeito do que a população tem alcançado a nível de direitos humanos, relembrar que um grupo, que uma parte se colocou em algum momento para que a gente chegasse até aqui. Então é cada vez mais importante que o mês de junho tenha toda essa força, essa visibilidade, para que a gente possa pautar as discussões que são relevantes para toda a nossa comunidade. Pessoal, vale destacar, para quem não sabe, que a data de hoje, de 28 de junho, é uma data que é lembrada por conta dos Estados Unidos, de um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas é claro que tudo isso, toda essa trajetória global da sociedade também e da comunidade LGBTQIA+, reflete aqui no país. Claro, cada país com a sua peculiaridade. E a gente achou muito bacana trazer o Pedro aqui para conversar com a gente, porque eu até falei para ele, é muito bonito a gente falar sobre a situação dessas pessoas, dessa comunidade por alto, mas a gente tem que entender como é que estão as pessoas lá na ponta e quem acolhe essas pessoas, quem trabalha com essas pessoas. Então, o Pedro está aqui para a gente para contar um pouquinho sobre a Casa Rosa e como é que é a situação, por exemplo, aqui no Distrito Federal, que é onde ele convive diariamente. O Distrito Federal e o entorno, né? Hoje, do que a gente tem notícias, do mapeamento que a gente tem, a Casa Rosa é a única instituição desse segmento em funcionamento no âmbito do Centro-Oeste. Existem umas outras casas que são mapeadas, que a gente conhece, mas o que a gente tem notícia é, de fato, do desmonte, da falta de apoio. A Casa Rosa é uma casa de acolhimento que funciona em Sobradinho, que é uma região administrativa daqui do DF, desde 2017. E a gente atua em muitas frentes, para além do acolhimento. A gente recebe a pessoa que foi expulsa de casa ou que está na iminência de ser expulsa, sofrendo situações de violência. A gente recebe essa pessoa, tem um grupo de voluntários e voluntárias, né? O trabalho é todo feito por essas pessoas, eu sou um dos voluntários. A gente tem outras atividades também. A gente recebe essas pessoas para que elas possam morar por lá, por 3, 6 ou 9 meses. E aí a gente atua também em outras frentes que encontram diretamente o fomento à empregabilidade, a gente elabora cursos, faz até uma análise do mercado, do que a população precisa mesmo, quais as áreas têm alguma lacuna em relação à oportunidade de vaga. A gente atua no campo da pesquisa também, levantando dados sobre a população. Hoje, o DF é um dos poucos estados da federação que tem um levantamento, ainda que tenha subnotificação sobre a população. Em 2021 foi feita uma pesquisa pela Codeplan para mapear a população LGBTQIA+, aqui no DF. Já é um início, já é um começo, né? Mas em termos da política social, de fato, daquilo que as pessoas acessam, a gente infelizmente ainda está muito aquém. E aí, vivenciando a realidade aqui do nosso território, reforçando que tem muitas pessoas que estão sem ter um lugar para morar, tem muitas travestis e transexuais que estão em situação de rua, no Centro Pop daqui de Brasília. Existe um grupo lá, isso é de conhecimento do serviço público, isso é de conhecimento da rede,
Então, hoje, essa é a nossa realidade aqui no Distrito Federal. Pedro, falando de realidade, a gente pode dizer que houve avanço na aceitação das pessoas LGBTQIA+, ou você está vendo que essas pessoas ainda estão procurando muita ajuda porque estão sendo, digamos, não aceitas na própria casa, na própria família? Eu sinto que a gente avança de alguma forma na garantia de alguns direitos. O judiciário trabalhou muito, né, em relação à garantia de direitos para a nossa população. Isso foi fruto do movimento social, de toda uma organização. Mas à medida que a gente avança, garante um direito, a gente vê uma resposta também muito incisiva do outro lado, de pautas fundamentalistas. É o pânico moral que a gente fala, que existe um pânico moral, um véu em cima de toda a comunidade que atrela notícias que não condizem com a verdade. Enfim, a gente tem sido muito vítima disso num contexto geral. Isso reflete na prática, isso reflete no comportamento até de toda a sociedade. E na forma como ela vai responder a isso. Então, à medida que a gente tem mais visibilidade, mais pauta, a gente tem também respostas mais respostas mais violentas, mais retrocesso. E aí a gente vê pessoas sendo expulsas de casa por quem deveria acolher, por quem deveria proteger a família, que não compreende, não entende. E aí leva muito para esse lugar da violência. E essa violência se repete em outros espaços. É interessante a gente falar com você. Você é uma figura especial porque você transita tanto na parte de governo, de lidar com essa área de governo e também de políticas públicas, quanto no acolhimento dessas pessoas, dessa comunidade. Na sua opinião, na vivência mesmo, qual seria então o caminho agora, a trajetória das políticas públicas mesmo? O que o governo tem que fazer? E vale lembrar que é importante também destacar a parte do governo federal, mas o governo local também tem participação forte nisso, porque é quem está perto, não é? Exato, a gente avançou bastante. Isso que chama atenção, assim, a gente conseguiu abrir muitas frentes no âmbito do governo federal de 2 anos para cá. Então, a Casa Rosa, recentemente, pactuou uma parceria com o governo federal, com a Fiocruz, o Ministério dos Direitos Humanos, para a gente minimamente garantir uma estrutura para executar o trabalho. Mas no âmbito do Distrito Federal, a gente percebe um apagamento, um esvaziamento de alguma forma dessas pautas. O que a gente precisa efetivamente é que o movimento social, então tem a Casa Rosa, agora o Grupo Estruturação voltou ativamente, reinaugurou a sede. Então os coletivos e os movimentos sociais, eles estão aí. A gente teve um aceno muito positivo do governo do Distrito Federal em se reunir com o movimento social para dialogar, e é esse o caminho. O movimento social tem os dados, ele sabe também aonde estão as pessoas, e essa relação entre o governo e o movimento social, ela é que rende frutos muito importantes. Então, como sugestão para a melhora da política, a criação de fato do Conselho de Direitos LGBT, tem um aceno dessa construção no âmbito da Secretaria de Justiça, e a criação de um plano distrital de políticas, a exemplo do plano que foi criado para as mulheres, um plano distrital de políticas para a população LGBT, que atue em uma frente também que seja intersetorial, na assistência social, na saúde, empregabilidade, segurança. Toda essa frente de apoio é muito importante para a perspectiva da atuação em rede. Esse seria um caminho mesmo factual? Esse seria um caminho factual. Um controle social sendo exercido, um conselho instalado, monitorando as políticas, dialogando com o governo e observando aquilo que tem sido feito, qualificando aquilo que está sendo entregue e também sugerindo novas propostas, demonstrando quais são as próximas necessidades, para aí sim a gente avançar e garantir efetivamente os direitos da nossa população. Essa questão do conselho, essa semana a gente até divulgou aqui no Portal Metrópolis pela coluna Grande Angular, da Lilian Tarran e também da Isadora Teixeira. Nós, claro, aqui do Portal Metrópolis, principalmente as meninas, vão continuar acompanhando como é que vai ser o caminho da criação desse conselho. O governador Ibanez, claro, recebeu isso de uma forma muito bonita, muito carinhosa. A gente continua acompanhando e, por favor, Pedro, qualquer novidade aí da parte
prática, vem contar pra gente. Pode deixar. Agradeço o convite, o espaço. Convido as pessoas para conhecerem a Casa Rosa, as redes sociais, @CasaRosaDF, porque todo mundo pode fazer parte desse trabalho junto com a gente. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Está sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado.